Bem, eu vou primeiro começar por fazer um enquadramento. O tráfico de pessoas, como sabem, constitui uma problemática generalizada e afeta todos os países do mundo. Há várias questões e fatores que acentuam a vulnerabilidade das pessoas. No entretanto, poucos são os processos movimentados nas instâncias judiciais. Para terem uma ideia, no ano judicial anterior, que é o ano 2020-2021, entraram nos tribunais apenas um único processo sobre o tráfico de pessoas. Foram transitados no ano anterior 13 processos, ou seja, com mais um passou a ser 14 processos, 7 foram resolvidos. Neste momento temos 7 processos pendentes, o que para nós pode ser um indício claro da fragilidade no combate ao tráfico de pessoas, porque consideramos um número de casos muito insignificante perante a realidade de um país onde a percepção é muito maior. A proteção das vítimas e os grupos vulneráveis é um dos maiores desafios quando se aborda a questão do tráfico de pessoas e suas vítimas. Podemos elencar alguns desafios, como, por exemplo, conformar a legislação. Cabo Verde não tem uma lei específica contra o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas está tipificado no Código Penal, mas ainda não temos uma lei específica onde se possa definir disposições relativamente à proteção das vítimas e seus direitos. A gestão e as operações da política contra o tráfico de pessoas estão fortemente concentradas na praia. A maioria dos municípios não tem um braço operacional ou pontos focais para o observatório identificar rapidamente casos suspeitos, bem como ajudar a implementar campanhas e outras atividades. O estabelecimento de serviços e estruturas especializadas de proteção às vítimas também não existe no país. A coordenação reforçada e eficaz entre os membros do Observatório e demais intervenientes é importantíssima. Cabo Verde deve continuar seus esforços para envolver todos os intervenientes relevantes e construir iniciativas com responsabilidades compartilhadas entre elas. Quando se pensa em abrir pontos de articulação, tem que haver recursos também para descentralizar esses serviços para as outras ilhas. E quando tivermos condições de ter uma articulação efetiva entre os pontos, vamos aumentar a eficiência dos recursos, vamos potencializá-los, vamos melhorar a coesão em direção ao objetivo que é comum, como eu disse, que é combater o tráfico de pessoas. A recolha, tratamento e a partilha de dados, informações de extrema importância e fundamental para que Cabo Verde também possa ter um sistema desta natureza. Temos um manual de procedimentos bastante longo, complexo, mas identificamos ainda a necessidade de simplificar este manual, trabalhar a prevenção do crime, criando condições para que as pessoas tenham informações e sejam devidamente encaminhadas no sentido de, por um lado, afastar as possibilidades da prática do crime, como uma das formas de diminuir a vulnerabilidade das comunidades, e, por outro, assistir e proteger as vítimas do crime e ainda punir os criminosos. Promover o reforço técnico para todos os intervenientes em todas as fases do processo e garantir o funcionamento eficaz do Observatório Nacional de Tráfico de Pessoas em Cabo Verde. As oportunidades. A nível da cooperação internacional, a cooperação internacional e regional é de extrema valia no combate ao tráfico de pessoas, a vários níveis, principalmente na proteção às vítimas e aos grupos vulneráveis. Os protocolos de cooperação entre países constituem um instrumento eficaz nesse combate, além das parcerias com instituições internacionais e nacionais que lidam com a matéria, ainda o reforço da capacidade técnica dos intervenientes, a troca de informações e de experiências e a atuação eficaz dos órgãos envolvidos parece-nos ser o caminho a ser trilhado nesse combate e na própria proteção às vítimas. Cabo Verde, a este nível, tem um protocolo assinado com o Observatório de Tráfico de Seres Humanos de Portugal, várias outras ações de intercâmbio, de capacitação técnica, de participação de técnicos de ambas as entidades
ou outras entidades em ações de formação, a capacitação técnica e científica no desenvolvimento e gestão de uma plataforma de recolha de dados com informações e indicadores sobre o tráfico de seres humanos, a capacitação em matéria de produção e difusão de relatórios científicos com base na recolha de dados. Esta é a minha apresentação. Desculpem o transtorno inicial e agradeço a vossa atenção. Muito obrigada. A doutora Angélica Serafim é uma consultora jurídica, portanto é uma anti-trafficking legal consulting, supporting the Special Secretariat for the Protection of Uncompanioned Minors in Greece. And I welcome you, Angeliki. So the Greek National Referral Mechanism for the Protection of Human Trafficking Victims is like a network, like an umbrella. Imagine this like that. It's not a mechanism like an authority, a service, a specific service. It is a network. We have a very reliable basis for discussion, for designing policies, for promoting advocacy initiatives. We have a basis. So statistics are very important, and we are in a better position than in the past. And just to give you an overview of the cases, this increased slightly in 2020, 167. We had 157 cases registered in the NRM in 2021, and the cases over doubled, let's say, last year. We received and processed around approximately 360 cases. And just to give you an idea of the data of the situation in Greece, we can see that the 1/3 of the victims are children. But keep in mind that not all these victims were exploited on the Greek territory. We also register victims that have been exploited before entering Greece, because the crucial thing is the fact that they are being protected in Greece. In regards to adults, most of the victims are women, but it's not the same for the children, because we can see that the gender does not seem to play a role for the victimization of the child. Maybe it plays a role for the form of exploitation, but not for the victimization in general. And if we have a look at the nationality of the victims, we can see that in Greece currently, most of the victims, the vast majority, comes from African countries. And then we have also victims that originate from Asian countries. European countries, EU and non-EU, represent a minority, and some few cases come from regard persons from Caribbean countries. It would be interesting to see specifically the cases that took place in Greece. So the women victims exploitation that took place in Greece regarded mostly sexual exploitation, but there are also other forms of exploitation, the removal of cells, slavery, forced begging, forced marriage, and labor exploitation. In regards to girls, it is forced begging that regards most of the cases. Sexual exploitation is a significant number of cases. In regards to men that are being exploited in Greece, it is labor exploitation, the main. Forced criminality and forced begging and slavery also are forms of exploitation that are being registered in our data. And boys exploitation
it is like the girls, forced begging is the most common form of exploitation for them. Forced criminality and labor exploitation concern also boys in lower rates. If I may refer to the challenges, we have a great gap in regards to the state legal aid. The legal representation, the legal support of the victims is a very, very important and necessary service, which is covered mainly by the non-governmental organizations. In practice, we saw that only one case received free state legal aid, which means that it is a service that is not delivered in a way that it should. In regards to the criminal proceedings, the lengthy procedures discourages victims from submitting complaints. The re-victimization of the witnesses and the victims through multiple testimonies, their appearance before the court, all these are factors that discourage them from participating in the criminal investigation. The delays that are being observed in the official recognition of the victims as victims of human trafficking could be crucial. And of course, compensation, which is a right that the victims of human trafficking have, even if we have the legal framework in place also, given the fact that no case has received compensation, there is a gap. But we have achieved so far some changes that have improved the general framework of protection of the victims, and makes us optimistic that as more as we can try to improve the system, many victims get benefited from that. These are from my side, and I'm open for your questions. Em Portugal, comparativamente com outros crimes, não é o crime de tráfico de pessoas, não é aquilo que se designa, não se trata, peço desculpa, de um crime de volume. Entre 2008 e 2022 foram reportados ou registados pelas autoridades policiais 725 crimes de tráfico de pessoas em Portugal. E o crime de tráfico de pessoas representa, novamente, 2008, 2022, 0,3% dos crimes registados contra a liberdade pessoal pelas autoridades policiais. Portanto, é residual, mas, novamente, é o que se conhece. Esta residualidade também é visível nas sinalizações que são reportadas ao Observatório do Tráfico de Seres Humanos. Para quem não nos conhece, existimos desde 2008 e pertencemos ao Ministério da Administração Interna. Colhemos dados dos 4 órgãos de polícia criminal, os 2 de policiamento de proximidade, PSP e GNR, que não têm competências de investigação, e do CEF e da Polícia Judiciária, os 2, até ao momento, com competência de investigação criminal. Mas também recolhemos dados que são trabalhados à parte de organizações da sociedade civil, algumas delas aqui presentes, exatamente desde o início, porque se sabia que há uma fatia, vá lá, das situações ou das vítimas ou das presumíveis vítimas que teriam ou têm receio de apresentar uma denúncia, um crime ou de colaborar. Parênteses, em Portugal, como em muitos países, o crime de tráfico é um crime público, portanto não é necessário que seja a vítima a apresentar a denúncia. Sobre a residualidade estatística, portanto, o Observatório entre 2008 e 2022 recebeu mais de 2.700 registros, e aqui novamente estou a falar dos registros válidos. 64% of the victims are women and 89% are adult people. Portugal is a destination country. Usually, people are hired in other countries. 53% of the victims or confirmed victims were confirmed in an area called Alentejo.
And still in this region, 76% were exploited in Baixo Alentejo, especially in Beja district. When it comes to the nationalities, amongst the confirmed victims, we had Ecumena with 185 cases confirmed, with 64 confirmed victims. And then we have Moldova with 91, Bulgaria with 91, Ukraine with 3 victims. In the Asian countries, we've got Nepal with victims from India, Pakistan, China, Bangladesh, and Philippines. In African continent, Mozambique, Nigeria, Angola, São Tomé and Príncipe, Guinea-Bissau, South Africa, Egypt. To conclude, this issue is dynamic. Before, the victims were coming to Portugal and the victims were from the European Union, but now one of the means or the actions they use has to do with the promising work and in fact, promising better salaries. Obviamente existe a promessa de trabalho, existe a promessa de uma maior ou de uma melhor remuneração, mas existe outro fator que é utilizado, que é a questão da regularização em território nacional. Portanto, e é essa regularização através do contrato de trabalho, da inscrição na Segurança Social, na autoridade tributária, é utilizado para recrutar, sendo que isto depois nada se concretiza. Para terminar, boas práticas, a existência do Observatório de Tráfico de Seres Humanos, do ponto de vista da intervenção, da proteção deste sistema das equipas multidisciplinares da Associação para o Planeamento da Família, termos 5 centros de acolhimento para vítimas de tráfico, nomeadamente um para crianças, desafios a cada vez mais residual sinalização de vítimas de tráfico para fins de exploração sexual, a diminuição que temos estado a observar nos últimos anos, principalmente nos últimos 2, diria, de ações de fiscalização de caráter preventivo, e um último desafio será a reestruturação do CEF com o fim, nomeadamente, da Unidade Antitráfico de Pessoas. Peço desculpa se tomei tempo, muito obrigada pela atenção. Eu gostava de trazer aqui o debate sobre o tráfico de pessoas ao nível das Nações Unidas e a sua relação com a ação humanitária. I have information about some countries that would speak in this workshop. E fui perceber, e eu vou and I could understand dados que estejam aqui, that the data that are here are not that accurate. But we could understand that Cape Verde does not have cases, and this shows lack of data in the database. South Africa is the preference destination for people that are trafficked in Mozambique. In 2022, we had 4 cases in Mozambique, 2 cases of 4 cases of human trafficking and 2 when it comes to their organs. So you can see there was a reduction comparing to the previous years, but there's something that was mentioned that has to do with the idea that the statistic data do not explain the severity of cases. Essa questão de tráfico de pessoas é preocupante, principalmente. The issue in Mozambique is worrisome. Esta tendência dos casos de tráfico de órgãos humanos, because the trend aumentar de acordo com o relatório is increasing according to the report that we have. Aqui, challenges. Vou aqui ser sincero em relação a estes desafios. São desafios de fato gerais, já o próprio informe da Procuradora já traz alguns, como é o caso da inexistência de um plano, such as lack of a national plan for prevention
and fight against human trafficking. Muito obrigado. Thank you very much for your kind attention. Eu queria, em nome do mestrado em Ação Humanitária e do projeto UMACT, agradecer aos nossos oradores pelas excelentes intervenções e também pelas possibilidades que nos deram aqui de termos um diálogo sobre estas questões. Muito obrigada.